Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Vou abrir aqui o nosso PowerPoint para que todo mundo acompanhe juntinho comigo, beleza? Então, essa é uma aula de língua portuguesa para o 8º ano, aula número 23, correção das atividades da aula 19, parte 1. Como vocês já sabem, eu estou dividindo as correções para não ficar um vídeo muito longo, beleza? Mas não tem problema não, porque aqui ninguém está com pressa. A gente quer mesmo que vocês façam as atividades e entendam o conteúdo, beleza? Então vamos lá. E eu sou a professora Nina. Beijo para vocês. Olha lá. Nessa videoaula faremos a correção das atividades da apostila, página 32 a 35, tá? Caderno de atividade vai ficar para a próxima aula, beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu pegar o meu aqui também. Nós estamos falando, o assunto da aula 19 foi predicativos. E aí eu falei sobre predicativos do objeto e predicativos do sujeito, tudo bem? E aí a gente vai corrigir aqui. Se você ainda estiver com dúvida, tiver alguma dificuldade, você me passa uma mensagem que aí a gente conversa, tá? Bora lá. Número 1. Leia a seguinte frase retirada da biografia de Van Gogh e faça o que se pede. Vocês se lembram, lá no livro tinha um pedacinho da biografia do Van Gogh. A frase é: Van Gogh era autodidata. Bom, para quem não sabe, autodidata é aquela pessoa que não precisa de professor para ensinar as coisas. Ele aprende por conta própria, ele estuda, ele vai e faz, sem precisar de professor, né? Na verdade, são pessoas extremamente inteligentes ou muito habilidosas. Bom, vamos lá. A. Circule o sujeito e sublinhe o verbo. Bom, nesse caso aí, gente, Van Gogh era autodidata. Para você achar o sujeito é aquela perguntinha. Pega o verbo e pergunta para o verbo o que é que ele está expressando ali. Então, ó, quem era autodidata? Van Gogh. Então, a resposta dessa pergunta, quem era o autodidata, é o sujeito da frase, que é Van Gogh, tá? Então, circula o Van Gogh, que é o sujeito, e grifa o verbo era. Depois, B. O verbo sublinhado classifica-se como? Gente, aqui é um verbo de ligação, tá? É um verbo de estado, é um verbo de ligação, beleza? E aí tem uma relação, tem alguma relação já de vários verbos que a gente pode chamar de verbo de ligação, e eu já falei sobre eles para vocês, tá? C. De acordo com a resposta dada no item anterior, pode-se afirmar que o predicado dessa oração é nominal. Vocês se lembram, gente? Verbo de estado, verbo de estado, predicado verbal. Verbo de... Oh, desculpa, estou fazendo uma confusão. Verbo de ação, predicado verbal. Verbo de estado, predicado nominal, certo? Nesse caso, era autodidata, o predicado nominal. Beleza. Aí tá. Dedidado. Observe a palavra autodidata. Nesse contexto, sua função é caracterizar o sujeito, dar uma característica para esse sujeito que é o Van Gogh. Ou seja, ser autodidata era uma característica do pintor Van Gogh. Certo, gente? Vamos lá. Página 32, 33, a gente tem uma tirinha que é a seguinte. A Julieta, é maluca. O Lúcio é CDF. O Bocão é tapado. Tapado é a mesma coisa que burro, tadinho. A Carolina é verde radical. Verde radical, gente, é que defende a natureza, essas coisas. O Juninho é cri-cri. Você não tem nenhum amigo normal? E o maluquinho só apreciando, né? Aí ele responde: nenhum. Você também pode entrar para a turma. Quer dizer, ele também está considerando que esse menino aí que está achando que todo mundo é esquisito, também é esquisito, né? Vamos lá. Correção da página 33, deixa eu virar aqui a apostila. O que o personagem Sugiro Fernando pensa de si mesmo? Ele, segundo a tirinha, ele pensa que ele é normal, a turma do maluquinho não. O que o maluquinho pensa de Sugiro Fernando? Ué, que ele, né, não é normal também como a sua turma. C. Observe que as orações do primeiro e do segundo quadrinhos apresentam a mesma estrutura. Que estrutura que é? A estrutura da frase, sujeito, verbo, predicado, tá? Então, vamos lá. Apresenta o sujeito, né? Todos têm sujeito, gente, olha lá. A Julieta é maluca. O Lúcio é CDF. O Bocão é tapado. Carolina é verde radical e o Juninho é cri-cri. Todas elas são a mesma estrutura. Sujeito, verbo, predicado, tá bom?
E o verbo aí, no caso, é um verbo de ligação, porque está ligando uma característica desses sujeitos todos a eles. Beleza, pessoal? É isso. 3. O texto a seguir informa sobre o personagem Sugiro Fernando. Leia essas informações e destaque os predicativos que caracterizam o sujeito em cada uma das orações. Preste atenção, porque algumas orações estão em ordem invertida. Estando em ordem invertida, você tem que colocar na ordem direta, caso você tenha dúvida, tá? Olha lá. É um dos vizinhos do menino maluquinho. Sugiro é descendente de japoneses e, como a maioria deles, é muito obediente, quietinho e aplicado nos estudos. A sua maior paixão é o computador. Passa tanto tempo na internet que a mãe dele precisa arrastá-lo para fora do quarto. O único que consegue fazer ele brincar na rua é o maluquinho. Então tá. Ele pediu para você. Opa, perdão. Destacar os predicativos que caracterizam o sujeito, né? É um dos vizinhos do menino maluquinho. É descendente de japoneses. Tal. Então vamos lá para baixo. A. Reescreva as duas orações e as duas orações invertidas na ordem direta aí, tá? Temos que colocar então essas orações invertidas para a ordem direta. Olha lá. O computador é a sua maior paixão, tá? Que é o que tá uma das orações aí. A sua maior paixão é o computador. Na ordem direta seria: o computador é a sua maior paixão. Gente, o que é a ordem direta e o que é a ordem inversa mesmo? Ordem direta é a ordem sujeito, verbo, predicado. Tá? Sempre vai começar a oração com o sujeito. E a frase na ordem inversa, ela não começa com sujeito, ela pode começar com verbo, pode começar com predicado, e o sujeito está deslocado para outro pedaço da oração, tá bom? Então, ó, o computador, de novo, o computador é a sua maior paixão, e depois, o maluquinho é o único que consegue fazer ele brincar na rua, certo? Coloquei aqui na ordem direta, e no texto ele está na ordem inversa. Beleza, gente? Vamos lá, então. B. Na última oração, há um uso informal. Nossa, eu tô pondo a mão aqui no teclado, desculpa, gente. Na última oração, há um uso informal da linguagem. Reescreva passando para a linguagem padrão. Ele brincar. Olha lá, ó, quer ver? O único que consegue. Quer ver? Vamos voltar lá em cima, ó. O único que consegue fazer ele brincar na rua é o maluquinho. Esse fazer ele brincar na rua é o uso coloquial, gente, não está dentro da norma padrão. O certo é você usar da seguinte maneira: o único que consegue fazê-lo brincar na rua é o maluquinho, tá? De fazer ele fica fazê-lo, que é o correto dentro da norma padrão, beleza? Página 33, então. C. Reescreva esta frase, tendo como sujeito Sugiro Fernando. Faça as alterações necessárias. A sua maior paixão é o computador. Então, você tem que colocar o Sugiro Fernando como sujeito. Sugiro Fernando é apaixonado pelo computador. Por exemplo, tá? Pode ser que tenha alguma outra possibilidade aí. Mas é isso. Tudo bem, pessoal? Você tem que colocar o sujeito como sendo a primeira parte da frase. Bom, isso é uma orientação quanto ao predicativo do sujeito, né? Predicativo do sujeito é a frase onde tem uma característica do sujeito. Agora, tem também características do objeto, que aí, no caso, a gente chama de predicativo do objeto. Olha esse daqui. 4. Observe os dois exemplos a seguir e faça o que se pede. Temos duas orações aí, pessoal. A primeira: o maluquinho e Sushiro são amigos. 2. Maluquinho julgava o amigo anormal. Bom, temos essas duas possibilidades. E aí vamos lá analisar. A. Destaque e classifique os verbos e os predicados de cada oração. Bom, gente, vamos separar então. Cadê o verbo? Maluquinho e Sushiro são amigos? O verbo é são, certo? Quem são amigos? Maluquinho e Sushiro. Então, aqui é o verbo. O sujeito dessa oração 1, Maluquinho e Sushiro. Na oração 2, Maluquinho julgava o amigo anormal. Quem julgava o amigo anormal? Maluquinho. Portanto, o sujeito aí é Maluquinho, certo? Destaque e classifique os verbos e os predicados de cada oração. Então, olha lá. Destaca o verbo é são, no primeira, e julgava na segunda. Predicado, olha lá. Se o verbo é de ligação,
tanto na primeira como na segunda, que são verbos de estado. Aí a gente olha aqui, Maluquinho e Sugiro são amigos. Quem são amigos? Maluquinho e Sugiro, certo? Que tipo de verbo é esse são aqui, gente? É o verbo de ligação. E o predicado, portanto, é o predicado nominal. Na 1, tá bom? E na 2, Maluquinho julgava o amigo anormal. Julgava, nesse caso, é uma ação, tá? Então, é um verbo transitivo, porque quem julga, julga algo ou alguém. E aí, o restante, o amigo, julgava o amigo. Portanto, é um transitivo direto, não tem preposição aí, beleza? Nesse caso, gente, é um predicado verbal. Por que é verbal? Porque o verbo é de ação, beleza? B, classifique a função da palavra amigo em cada oração. Vamos lá ver? Maluquinho e Sugiro são amigos, tá? Quem são amigos? Maluquinho e Sugiro. Eles não são o sujeito da frase? Se eles são o sujeito da frase 1, Maluquinho e Sugiro, a palavra amigo está dando uma característica para esse sujeito, Maluquinho e Sugiro, certo? Então, aqui é um predicativo do sujeito, tudo bem? Na 2, Maluquinho julgava um amigo anormal. Nesse aqui que eu já tinha até falei agora para vocês, a palavra amigo, né, julgava o amigo, é o objeto direto do verbo julgava. Ele está completando o verbo julgava sem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto, tá? Ele é objeto direto, na verdade. O amigo é objeto direto. Tudo bem? C. Agora observe a palavra anormal na segunda frase. A quem ela se refere? Olha lá. Maluquinho julgava o amigo anormal. Quem que é o anormal? É o maluquinho ou é o amigo? É o amigo, não é? Então é isso. Observe a palavra normal na segunda frase. A quem ela se refere? Essa segunda opção refere-se ao objeto direto, amigo. Portanto, é predicativo do objeto. Deu para entender? Nessa primeira frase, quem são amigos? Maluquinho e Sugiro, mas eles são sujeitos da frase. Então, é uma característica de ser amigos do sujeito, certo? Na segunda frase, que Maluquinho julgava o amigo anormal, anormal é uma característica não do maluquinho, mas do amigo, que é o objeto do verbo julgava. Portanto, nesse caso, é predicativo do objeto, dando característica do objeto, certo? Vamos lá. D. Com base em suas conclusões, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a respeito de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, vamos lá. Tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto ocorrem em orações com predicado nominal. Não, pessoal. Não, só a primeira. Então, é falso. O predicativo do sujeito está presente em orações com predicado nominal. Predicativo do sujeito está presente em frase, em orações com predicado nominal. É verdadeiro, tá? O predicativo do objeto ocorre em orações com predicado verbal. Sim, predicado verbal. E a última, o predicativo do objeto sempre acontece com verbos transitivos, uma vez que somente esses verbos pedem complemento. Sim, gente, porque só os verbos transitivos precisam de complemento. Lembra que os intransitivos não precisam? Então, só vai ter objeto o verbo transitivo, certo? 5. Que palavra ou expressão está sendo qualificada pelo termo grifado em cada uma das frases? Está sendo qualificado, gente, está dando uma qualidade para ela, tá? Identifique-as e classifique-as em sujeito ou objeto direto. Então, vamos lá. Elegeram Gabriel representante da turma. Então, olha só. Gabriel é o objeto direto do verbo elegeram, tá? Elegeram Gabriel. Por que ele é objeto direto? Quem elegeram Gabriel? Aqui é um caso de sujeito indeterminado, certo, gente? Mas pode ser eles, tá? Que sejam eles. Então, eles elegeram. Elegeram quem? Gabriel. Gabriel é objeto do verbo elegeram, tá? É um objeto direto porque não tem preposição. Beleza? O amor de mãe é verdadeiro e puro. Qual que é o sujeito aqui da frase, gente? Qual que é o sujeito? Ó, o amor de mãe é verdadeiro e puro. Qual que é o sujeito? O amor de mãe. Beleza? O município finalmente elegeu Otaviano vereador. Aqui, gente, Otaviano é objeto direto. E mesma coisa que no caso do Gabriel ali em cima, tá?
O município elegeu Otaviano vereador. Então, olha, o município é o sujeito, elegeu Otaviano vereador é o predicado, incluindo ali o finalmente, certo? Só que quem foi eleito vereador? Otaviano. Portanto, é uma característica do Otaviano, que é o objeto dessa frase aqui, portanto, é predicativo do objeto, tá bom? Eu, no caso aqui, é um objeto direto. Otaviano é o objeto direto do verbo elegeu. Os adultos consideram as crianças barulhentas. Então, olha lá, os adultos consideram as crianças barulhentas. As crianças aqui, o que elas são? Objeto direto do verbo consideram. Portanto, é objeto direto aqui. Certo, gente? Vocês dois serão muito felizes. Quem serão muito felizes? Vocês dois. Portanto, aqui está qualificando, feliz está qualificando o sujeito, vocês dois, certo? Então, é sujeito. As águas pareciam poluídas. O que pareciam poluídas? As águas. Então, está dando uma característica para o sujeito. Depois, né? A parte da frase que está grifada, você tem que identificar para qual palavra que ele está completando o sentido, que ele está dando uma característica. E aí você classifica entre objeto ou sujeito. É isso. 6. Analise os termos destacados a seguir e classifique-os em predicativo do sujeito, que é PS, ou predicativo do objeto, que é PO, tá? Eu vi Antônio desarrumado muitas vezes. Então, aqui, ó, é predicativo do objeto. Quem está desanimado? Quem está desarrumado? Eu, da frase, ou Antônio? Antônio. E Antônio é o objeto. Por que ele é objeto? Porque ele completa o sentido do verbo vi. Eu vi Antônio. Quem vê alguma coisa. O que ele viu? Antônio. E aí, quem está desarrumado não é o Antônio? Portanto, é predicativo do objeto. B. Meu pai anda meio doente. Quem anda meio doente? Meu pai. Meu pai é sujeito, então predicativo do sujeito. C. A mulher foi aclamada heroína. Quem foi aclamada heroína? A mulher. A mulher não é sujeito, portanto, predicativo do sujeito. D. O prefeito nomeou a professora diretora. Quem foi nomeado diretora? O prefeito ou a professora? A professora. Portanto, diretora é a característica da professora, predicativo do objeto. E a professora é objeto do verbo nomeou. Maria Helena parecia abatida. Quem parecia abatida? Maria Helena. Maria Helena não é o sujeito? Portanto, aqui predicativo do sujeito. Certo, gente? 7. Classifica as expressões em destaque em cada item, indicando se são predicativos do sujeito ou predicativos do objeto. Tá lá. Tem um destaque, uma frase grifada. O proprietário nomeou sua irmã gerente. Quem foi nomeada gerente? O proprietário ou a irmã? A irmã. A irmã é predicado o complemento, né? É um objeto do verbo nomeou. Portanto, aqui, gerente é uma característica da irmã, predicativo do objeto. As alunas estudaram atentas para a prova. Quem estudou atenta? As alunas, certo, gente? Então, é característica do sujeito, predicativo do sujeito. Marcelo Henrique está triste. Quem está triste? Marcelo Henrique. Marcelo Henrique sendo sujeito, isso é uma característica do sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Os alunos desta escola são organizadíssimos. Quem são organizadíssimos? Os alunos dessa escola, portanto, predicativo do sujeito, tá? José foi nomeado primeiro-ministro. Quem foi primeiro-ministro? Tá errado isso aqui, tá, gente? Olha só. José foi nomeado primeiro-ministro. Quem é primeiro-ministro? José. Então, aqui na correção da apostila está predicativo do objeto. Não, é predicativo do sujeito, tá? Bom, correção na página 35 tem uma tirinha do Calvin aí. Por que tenho que ir à escola? Por que não posso ficar em casa? Ele está gritando ao bocão. Por que tenho que aprender? Por que não posso ficar do jeito que sou? Qual é o sentido disso? Porque as pessoas têm que ser assim. Porque as coisas não podem ser diferentes. Olha que ele está abrindo mó berreiro. A vida é cheia de mistérios, não é mesmo? Pelo jeito é a mãe ou é o pai. Te vejo hoje à tarde. Empurrou o moleque para fora de casa para ir para a escola. Aí o menininho. Às 7 da manhã, a mamãe não é muito filosófica. É a mãe mesmo que empurrou. Poderia ser o pai, porque não dá para ver ali, né? Mas aí ele esclarece. É a mãe. O que Calvin esperava que a mãe dele fizesse se estivesse filosófica naquele horário? Bom, ele queria que ela refletisse sobre o que ele falou
né? Que a escola é isso. Por que não posso ficar sem fazer nada? Quem pensa muito em determinado assunto e tenta achar uma saída, uma solução, gente, é filósofo. Pessoas que filosofam, que ficam pensando na vida. Né? E é o que ele queria que acontecesse, que a mãe ficasse pensando na vida e ela se convencesse a não mandá-lo para a escola. Malandro, né? Danadinho. Bom, copia as frases que apresentam verbos de ligação, tá? Olha lá. O que são verbos de ligação, gente? Verbos de estado. E que ligam uma característica, tá? Então, olha, por que as coisas não podem ser diferentes? O que não pode ser diferente? As coisas, certo? Então, tem verbo de ligação. Aí, no poder, aí no caso, é verbo de ligação. Depois, a vida é cheia de mistérios, que a mãe fala. A vida é cheia de mistérios. É um verbo de ligação. E tem mais um. Às 7 horas da manhã, mamãe não é muito filosófica. Tudo bem? Sempre é um verbo de ligação. C. Quais são os predicativos das frases que você colocou nessa antiga? Os predicativos é diferente. Olha lá, ó. Por que as coisas não podem ser diferentes? Coisas diferentes, então, diferentes aí é o predicativo. Depois, cheia de mistérios e muito filosófica, beleza, gente? Então, no predicativo, você tem que saber identificar, tá? Todas essas coisas. Se é predicativo do sujeito, se é predicativo do objeto, e saber para qual termo eles estão se referindo. D. Que tipo de predicativo você encontrou nessas frases? Todos eles aí, gente, são predicativos do sujeito, não tem predicativo do objeto, tá? Beleza, gente? Olha, então essa é a parte da apostila dos predicativos. Na próxima aula, a gente faz a correção, então, do caderno de atividades. Ok, meu povo? Então é isso, bye bye, até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, pessoal.